Abençoa os irmãos, ó Pai da glória, que trouxe o seu dízimo, a oferta, ó Pai da glória. Faz, Deus, a obra, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creio no seu poder, creio no teu agir, ó Pai. Faz a obra, opera, Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai da glória. Confirma a vitória, ó Pai, e usa o teu vaso, ó Pai, que vai transmitir a sua palavra. Creio no seu poder, faz a obra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Eu não vou, né? Aleluia. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, nesta noite, nós estamos gratos ao Senhor nosso Deus. Quem era para estar ensinando hoje aqui era o evangelista Isaac, mas infelizmente ele está trabalhando e aí nós tivemos que trocar. Na próxima terça, ele vai estar dando o ensino da palavra de Deus aqui para a igreja em nome de Jesus. Irmãos, nesta noite, eu tenho uma palavra para os nossos corações aqui. Eu quero convidar você para abrir comigo a tua Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 a seguir. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 1 a seguir. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Prometo aos irmãos que serei bem breve nesta noite. Iremos terminar o culto na hora certa, em nome de Jesus. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 1 a seguir, que tem como título o caráter da pregação de Paulo em Cristo. O caráter da pregação de Paulo em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2. Deu certo? Mas é porque a minha Bíblia é uma Bíblia de estudo, então ela detalha melhor. E aqui está dizendo o caráter da pregação de Paulo em Coríntios, irmão, tá certo. Coríntios, tá certo. Amém? E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falando sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus e oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos
para a nossa glória, a qual nem os príncipes deste mundo conheceu, porque se a tivesse conhecido, ou se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, e os ouvidos não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra as coisas ainda, as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer os que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas ao que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do homem, quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Irmãos, quando nós lemos este capítulo 2 de 2 Coríntios, nós vemos o apóstolo Paulo chegando aos Coríntios, trazendo um testemunho de Deus na sua bagagem, porque Paulo foi aquele que, anteriormente da sua conversão, perseguia a igreja de Cristo, pedia carta aos maiorais, e quando ele encontrava algum cristão professando o nome de Cristo, ele o pegava, levava nas praças públicas e o chicoteava, senão quando não o matavam. Mas, certo dia, esse mesmo Paulo, ele vai à autoridade máxima da sua cidade e ele pede uma carta para ir até a cidade de Damasco. Cidade de Damasco que era a sua cidade. E quando ele ouve falar que lá tinha uma comunidade cristã que adorava a Deus, que buscava a Deus, que testemunhava de Deus, que professava a sua fé em Cristo Jesus, isso trouxe para ele uma situação muito desagradável. E ele, por livre e espontânea vontade, monta-se uma comitiva
pega uma carta de recomendação e vai em direção a Damasco com o propósito de maltratar, se não até de matar os cristãos que ali estavam adorando ao Deus Todo-Poderoso. Mas a palavra de Deus, meus amados, ela é bem clara quando ela diz: porque tu calcitrava contra os agrilhões. Deus está no centro do desejo do seu coração de abençoar aqueles que confessam o seu Filho amado Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E Paulo, ele monta uma comitiva e ele prossegue em direção a Damasco. E quando ele já está próximo da cidade, a Bíblia vai dizer que houve um grande clarão e uma voz que ecoava do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele, ao ouvir a voz e o clarão, cai do seu cavalo e ele pergunta: quem és, Senhor, que eu persigo? E a palavra de Deus vai dizer que a voz, mais uma vez, ela ecoa dizendo: sou eu, Jesus Cristo, Cristo, que tu persegues. Paulo, quem sabe, não entende, porque ele não, na sua mentalidade humana, ele não estava perseguindo a Cristo, mas ele perseguiu os cristãos. E a palavra de Deus, nós vemos quando ela nos afirma: se tu fizeres algo a um desses meus pequeninos, a mim tu estás fazendo. Então, se você maltrata as ovelhas de Cristo, tu estás maltratando a Cristo, porque Cristo defende a sua igreja, defende o seu povo de uma forma espetacular que as pessoas não compreendem. E ele cai por terra ali cego. E a palavra torna a ecoar no ouvido dele: levanta-te, Saulo, vai à rua chamada direita e habita na casa de Simão. E lá eu vou ter um encontro contigo. Aleluia. E os amigos e aqueles que estavam na sua comitiva, eles não vê nada, mas eles vê o clarão. Eles não ficaram cegos, mas Saulo ficou cego, porque a palavra foi direcionada a ele. E naquele momento a voz diz a ele: vai a Damasco, na rua chamada direita, e habita na casa de Simão, e lá eu te mostrarei o quanto tu deve padecer por causa do meu evangelho. Aleluia. E os amigos dele levam ele até a casa de Simão, e ele habita ali. E ao mesmo tempo Deus vai dar uma revelação ao seu discípulo chamado Ananias. E Deus vai falar para Ananias: Ananias, desce a rua chamada direita, na casa de Simão, e lá tu vai encontrar o nosso irmão Saulo. Tu vais orar por ele. E quando Ananias tem esta visão, Ananias logo vai reclamar com Deus e vai dizer: mas Senhor, não consigo, não posso, não tenho coragem de me encontrar com esse Saulo de Tarso, porque tu sabe quantas perseguições ele tem feito à tua igreja, aos cristãos. Como que o Senhor me manda eu ir até o encontro deste homem?
Mas o Senhor disse para ele: vai, porque tu vai encontrar ele orando, aleluia. E Ananias segue na rua chamada à direita, e chega na casa de Simão, e quando ele vai entrando, ele logo vai saudar Saulo, com a paz do Senhor, e ele vai dizer: o Senhor me enviou aqui, Saulo, para orar por você, para que você recupere a tua visão. E Paulo ali deixa que Ananias ore por ele, e a palavra diz que cai dos seus olhos como que escamas, e ele é liberto, e ele permanece ali, por uma temporada, estudando a palavra de Deus. E quando Saulo, que agora é transformado em um Paulo, está pronto, ele resolve sair de Damasco e descer para Jerusalém. Mas Paulo está ansioso, porque ele tinha medo do discípulo não lhe aceitar no seu meio. Paulo, ele passa 3 anos ali em Damasco, só lendo a palavra, só buscando a Deus, só buscando o Senhor. Mas a promessa do Senhor para ele foi essa: mas eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer por causa do meu nome. Porque, irmãos, quando Deus ele tem um projeto na nossa vida, às vezes nós nos alegramos e dizemos: meu Deus, muito obrigado, Senhor. Mas devemos observar que vai chegar junto com a promessa de Deus as perseguições, os espinhos, as predadas. Vai chegar tudo aquilo que nós não queremos passar, vai chegar diante de nós, para provar a nossa fé, para provar a nossa confiança que nós temos no nosso Deus. E depois Paulo, ele sai para encontrar com o discípulo, e foi como ele pensou: os discípulos não quiseram a sua companhia, mas Deus reservou 2. Deus reservou 2 discípulos que aceitou a companhia dele. E esses 2 discípulos lhe acompanharam em diversas viagens que ele fez, pregando a palavra de Deus. Imagine um homem que estudou aos pés de Gamaliel, o rabino mais sábio que existia naquela época. Ele tinha toda a sabedoria, ele conhecia a lei, ele sabia de tudo, ele era um homem gabaritado, ele falava 5 línguas, ele conhecia muito bem a lei dos homens. Mas quando ele chega em Coríntios, no capítulo 2, nós vamos ver Paulo dizendo: olha, eu estou aqui na qualidade de um apóstolo menor deles, para trazer para vocês o meu testemunho que eu tive diante do Senhor nosso Deus. E Paulo aqui neste capítulo, ele divide 2 classes de pessoas. Ele olha e ele vê 2 classes de pessoas que estão ali em Corinto. Uma classe que cria em Deus, e uma classe que não acreditava em Deus. Mas Paulo não está interessado na parte que não compreendia a Deus, mas Paulo estava preocupado com os irmãos que tinham aceitado a Cristo e estavam passando por uma situação difícil ali, porque aqueles que não acreditavam começavam a entrar na mente deles para eles abandonar a Cristo. E Paulo no versículo 1, ele vai dizer: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com
com sublimidade de palavras de sabedorias humanas. Porque Paulo agora, presbítero Aldran, ele faz uma comparação com a sabedoria que ele tinha aprendido diante dos homens e a sabedoria que ele tinha aprendido através do Espírito de Deus. E ele chega a dizer que a sabedoria dos homens para ele não servia nem sequer de histérico, mas a sabedoria de Cristo, esta era valiosa para a sua fé, para a sua vida como cristão. E Paulo ele vai, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Aí nós entendemos que o homem de Deus vivia no Espírito Santo, como que ele sabia que a igreja andando por uma situação difícil, pelo Espírito de Deus. E Paulo ele está preocupado com a igreja ali. E Paulo agora ele quer trazer esta palavra de incentivo para os irmãos ali em Coríntio, dizendo para eles: olha, aquele que tem o Espírito de Deus compreende as coisas de Deus. Porque aquele que não tem o Espírito de Deus, infelizmente não compreende o Espírito de Deus. E ele vai discorrendo por versículo. O versículo 4 ele vai dizer: a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Porque Paulo ali, ele olhava para os irmãos, e ele viu que os irmãos estavam sendo possessivos por outras pessoas, trazendo fábula, palavras que não tinham nenhum valor, palavras que não tinham nenhum significado, tentando tirar eles do caminho da fé. E Paulo vai dizer: a minha pregação não consiste em palavras ou em sabedoria humana, mas sim no Espírito de Deus, o Espírito de poder. Aleluia. Porque o Espírito de Deus tudo sabe, tudo conhece. Ele esquadrinha o coração humano. Ele sabe das nossas necessidades. Ele compreende a nossa fé. Ele sabe o que eu necessito para viver nesta terra, a minha vida espiritual, de uma forma que eu possa prosseguir na caminhada, sem olhar para a direita e nem para a esquerda. O Senhor Jesus, uma certa vez pregando a sua palavra, ele vai dizer assim: ó, bem-aventurado sois vós, quando eu voltar, achar fazendo assim. Assim como, pastor, da forma que você está aqui hoje, reunido, aprendendo, glorificando, agradecendo, sendo grata a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Glória a Deus. O versículo de número 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo está alertando os irmãos ali, dizendo: vocês precisam viver em novidade do Espírito, para que ninguém vos engane com suas palavras, para que vocês não vá para o caminho acompanhando pessoas que não têm nada a ver com Deus, mas que vocês entendam
que quem está no controle das vossas vidas é o poder de Deus. É Deus, é o Filho de Deus, é aquele que te chamou, é aquele que te alistou, é aquele que colocou a sua promessa sobre a sua vida. Ele cuida de você, aleluia. Ele cuida de nós. Ele nos dá compreensão para compreendermos o mistério contido na sua palavra. O versículo de número 6 vai dizer assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. O 7, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Aleluia. Imagine um Deus que escreveu um projeto para a sua vida. Imagine um Deus que elaborou um projeto para a sua vida aqui na terra. E Ele está dizendo no versículo 5, que não foi por meio de sabedoria humana, nem dos príncipes, mas de Deus, do Espírito de Deus. Porque é aí que nós compreendemos o verdadeiro significado da palavra: o Senhor é o autor e consumador da minha fé, da minha salvação. Porque se não fosse Ele que nos desse sabedoria, nós não conseguiríamos nos manter firme na sua presença. Não conseguiríamos executar o projeto que Ele tem escrito para nossas vidas. Nós seríamos um fracassado. Nós o fracassaremos pelo caminho, diante das lutas, diante da dificuldade. Como nós vemos hoje aí no mundo, quantos irmãos estão aí, meus amados, na sarjeta. E a palavra de Deus classifica estas pessoas, sabe como? Como o cachorro que volta ao vômito. Meu Deus. E estas pessoas é tão difícil de retornar para o caminho do Senhor, porque eles vivem uma guerra tremenda. Eles foram persuadidos com palavras, com coisas que tiraram a sua fé, tiraram a sua novidade de vida. Eles não acreditam mais, eles não creem mais. E Paulo está preocupado com a igreja em Coríntio, porque tinha diversas pessoas ali tentando tirar eles do propósito de Deus. Mas Paulo está chamando a atenção dele, dizendo: tenha cuidado, para vocês não serem persuasivos por palavras de alguém que está se aproximando de você com o intuito de te tirar você do caminho. E aí, o que fazer? Versículo de número 8: o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se tivessem a conhecido, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Olha que quando Jesus estava sendo levado ao Calvário, os príncipes eram os primeiros a zombar de Cristo. Desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Eles até reconheceram que Jesus salvou muita gente, salvou os outros, e não pôde salvar a si mesmo. Desça da cruz e nós acreditamos que tu és o Filho de Deus. Meneavam a cabeça, zombando de Cristo ali na cruz.
Porque eles não entendiam, presbítero. Eles não tinham o Espírito de Deus para dar entendimento a eles. O apóstolo Paulo, ele até diz lá a seguir, nós vamos ler, que nós de ninguém somos compreendidos, sabia? As pessoas não nos compreendem. As pessoas até às vezes acham bonito, mas não nos compreendem, sabe por quê? Porque as coisas espirituais só discerne com espiritualidade. Se você não tiver o Espírito de Deus sobre a sua vida, você não vai conseguir compreender o mistério contido na palavra dele nunca. Mas nós compreendemos, porque o Senhor nos deu o Espírito da compreensão. O Senhor colocou em nós o Espírito Santo, e esse Espírito ele nos revela, ele nos mostra o verdadeiro significado da palavra do Senhor. Aleluia. O versículo de número 9. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viam, e os ouvidos não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que Ele o ama. Olha que palavra forte. Não desceu, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não desceu ao coração dos homens aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que Ele o ama. Você acha que você já recebeu tudo de Deus aqui? Você acha que você já foi muito abençoado por Deus aqui? As coisas que Ele tem preparado para você, olhos não viu, ouvido não ouviu, coração não sentiu, porque é coisas grandes, aleluia, é coisas grandiosas, aleluia. Você entrar na cidade santa, caminhar com Cristo pelas ruas de Jerusalém no céu, ficar debaixo da árvore da vida, aleluia, aonde as ruas são de ouro, o rio de cristal, e o noivo passeando com a sua noiva ali naquele grande dia, aleluia. Isso é a maior alegria que temos. É isso que nos faz permanecer firme na presença do nosso Deus. É porque o que Ele preparou para nós, os olhos não viram, o ouvido não ouviu, o coração dos homens não sentiram. Eles não sabem, nunca saberão. Somente você, quando você entrar na terra prometida, no lugar santo, na nova Jerusalém, e pisar nas ruas de Jerusalém, que é de ouro. E quando o Cordeiro te convidar para fazer um passeio pela tua nova cidade, aleluia. Que felicidade! Vale a pena padecer aqui, irmãos. Vale a pena sofrer aqui. Vale a pena passar por dificuldade aqui, mas não arredar o pé da presença do nosso Deus. Porque a tua recompensa vai ser linda, aleluia. A tua recompensa vai ser grande, aleluia. Você vai poder receber o teu novo nome das mãos do Cordeiro de Deus. Você vai poder assentar-se ao lado de Cristo, como Ele venceu e se assentou ao lado do Pai.
isto foi a promessa que Ele nos deixou aqui na terra. O mundo não compreende, as pessoas não entendem, porque você sai todos os dias da tua casa e vem na casa do Pai para agradecer a Ele. Você tem um motivo no teu coração, aleluia. Você tem um motivo de estar aqui nesta noite. Você tem motivo para levantar as mãos e agradecer a Ele. De dizer para Ele: muito obrigado, Senhor, porque se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Se não fosse o Senhor que tivesse me encontrado no meio dessa grande multidão, eu não estaria aqui. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A promessa que o Senhor um dia fez para você, ela está de pé, aleluia. Talvez você nem lembra mais do sonho que você sonhou. Talvez você nem lembra mais do projeto que o Senhor te mostrou que Ele ia fazer na tua vida. E talvez você tenha dito assim: não vai cumprir nunca. Mas eu quero te dizer nesta noite, o Senhor não esquece daquilo que Ele nos promete. Nós podemos esquecer, nós podemos não cumprir, mas o Senhor, Ele cumprirá, porque Ele é fiel, porque Ele é justo, porque Ele é poderoso, porque Ele nos ama com um amor incondicional. O versículo de número 10: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha a importância que você tem para o reino de Deus. O Senhor ocultou estas coisas dos sábios e dos entendidos, deixou de fora, mas Ele revelou aos pequeninos, aleluia. Ele nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra até as profundezas de Deus. Quem sabe as coisas que está dentro do homem, senão o Espírito que nele habita? E quem sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus? Mas nós temos a certeza de que este Espírito, Ele está em nós, Ele habita em nós, e Ele tem nos revelado grandes coisas. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, para agradecer a Ele, para glorificar a Ele, para exaltar o nome dEle, para dizer para Ele: Senhor, muito obrigado. Eu não merecia, mas Tu me achou, Tu me trouxe para este lugar, e eu Te sou grata por isso. Aleluia. O versículo 11: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Tem um ditado que diz aí fora, e é um ditado certo: a coração dos outros é terra que ninguém anda. Mas tem algo em nós que testifica com nós. O Espírito de Deus que habita em nós testifica conosco que nós somos filhos de Deus. Somos co-herdeiros com Cristo. Esperamos pelo grande dia que nos encontraremos com Ele na glória eterna.
e participaremos da grande ceia com o Cordeiro. Aleluia. Imagine você com as tuas vestes brancas, mais alva do que a neve, sentada à mesa do Cordeiro e recebendo o pão das mãos de Cristo e o cálice das mãos de Cristo, e Ele dizendo para você: ceia comigo. Eu muito desejei estar aqui neste momento, ceando com você. Parabéns, porque você não negaste o meu nome. Apocalipse 3 e 8. A palavra de Deus nos diz ali: eis que eu pus uma porta aberta diante de você. Porta esta que ninguém pode fechar. Ah, papai. Porque mesmo tendo poucas forças, não negaste o meu nome. Aleluia. Mesmo tendo poucas forças, não negaste o meu nome. E por causa dessa destreza sua, hoje eu te falo: entra para o gozo do teu Senhor. Ah, meus irmãos, como vai ser lindo naquele dia, como vai ser maravilhoso naquele dia, quando o Senhor chamar o teu nome e dizer para você: minha filha, meu filho, entra no gozo do teu Senhor, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais morte, aonde não haverá mais dor, nem agonia, nem tristeza, porque o próprio Cristo enxugará nos nossos olhos todas as lágrimas, porque Ele é fiel e Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando da nossa vida. Aleluia. O versículo de número 11, o versículo 12, aliás: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha que palavra, irmãos. Vocês não receberam o Espírito do mundo, mas vocês receberam do Espírito de Deus, para que vocês viessem compreender o mistério que Ele deu gratuitamente para nós, através do poder de Deus que habita em nós. Quantas pessoas gostariam de ter a tua sabedoria? Quantas pessoas gostariam de falar como você fala? Quantas pessoas gostariam de entender como que você compreende a palavra de Deus? Você entende, sabe por quê? Porque o Senhor te deu gratuitamente. Ele deu o espírito da compreensão, o espírito da interpretação, o espírito de verdade está em você. E Ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho falado. Aleluia. Glória a Deus. A quem também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais.
Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. O mundo não nos compreende, é o que eu falei agora há pouco. Ela não entende porque você mudou a tua vida. Tem até aqueles que dizem assim: eu conheci o presbítero Aldran antes, mas agora eu já não conheço mais. Ele mudou radicalmente, mudou da água para o vinho. Sabe por quê que ele mudou? Porque ele recebeu o Espírito de Deus sobre a sua vida. O Espírito da regeneração. O Espírito que vivifica, o Espírito que dá vida, que dá novidade de vida, o Espírito que nos dá compreensão para entendermos que fomos chamados para realizar uma missão para o Senhor aqui na terra. E quando nós compreendemos isso, nada e nem ninguém vai nos afastar do caminho de Cristo. Podemos passar pelo que passar, mas a nossa fé continua inabalável. Quanto mais somos tentados, quanto mais somos provados, mais a nossa fé aumenta. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está aqui, dentro de nós. Quando nós quiser cair, Ele está dizendo: eu estou contigo, não caia. Não desanima, não fica triste. Dá glória a Deus, busca o Senhor, porque Ele vai te fortalecer. Aleluia. O versículo de número 14, ora o homem, aliás, o versículo de número 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo que ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente de Deus, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de quem? De Cristo. É o que eu falei agora há pouco. As pessoas não compreendem você. As pessoas não sabem porque você vem todos os dias que tem culto na casa do Senhor. E alguém até diz assim: mas para que isso? Não há necessidade para tanto. Tem aqueles que se conformam em vir só nos domingos. Tem aqueles que se conformam em vir uma vez por mês. Tem aqueles que dizem assim: eu indo lá a cada 2 meses, está bom. Mas tem aqueles, se tiver culto todos os dias ele está na presença de Deus. Porque nós recebemos o Espírito de Deus. E nós temos a mente de Cristo sobre a nossa vida. Nesta noite, meus amados, fiquemos com esta palavra. Ficamos com este ensinamento do nosso irmão Paulo. Ele estava preocupado com a igreja em Coríntio, porque os irmãos estavam sendo inebriados, como nós falamos aqui, por pessoas que persuadiam eles para eles deixar o caminho. Mas Paulo estava mostrando para eles: coloca a minha pregação e coloca as palavras deles, e vocês vão entender quem tem o Espírito de Deus, quem fala a verdade, quem coloca a verdade de Cristo diante de vocês. E outra coisa, eu não recebi sabedoria de homem, mas eu recebi a sabedoria que vem do Pai, de Cristo. Por isso que uma certa vez ele disse nas suas palavras: o viver para mim é... O viver para mim é lucro, o morrer para mim é lucro, e o viver para mim é Cristo. Aleluia. Paulo, quando ele era perseguidor, ele perseguia mesmo, mas quando servo,
se tornou no maior ganhador de alma para o reino de Deus. Ninguém jamais ganhou tanta alma como Paulo para o reino de Deus. E ele se preocupava, e olha que ele passou 80% do seu ministério preso. Mas mesmo de dentro da prisão, ele escrevia carta, e ele pedia para os agentes entregar as cartas para eles nos lugares. Então ele conseguiu ganhar até a confiança dos agentes ali, para que, como ele falou, eu estou preso, mas a palavra do Senhor, todavia, essa jamais está presa comigo. E de dentro da cadeia, Paulo ganhou muitas e muitas almas. Mas Deus o tirou da cadeia, porque Deus tinha um propósito na vida dele. O Senhor tem um propósito na sua vida. O Senhor conhece você. Ele sabe por que você está aqui hoje. Ele sabe por que você está aqui nesse ministério. Ele sabe como Ele confia em você. Ele acredita em você. Por isso que Ele te trouxe aqui nesta noite, para você ouvir esta palavra. Não deixe que ninguém te engane com palavras persuasivas. Não deixe que ninguém te engane com palavras que não tem nenhum retorno de Deus. Mas fique firme, fica firme na esperança de que Deus é o teu ajudador. Ele cuidará de você todos os dias. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde. Quinta-feira é a nossa campanha. Quem vai estar pregando aqui é o apóstolo Luiz Carlos. É isso? Você quer, né, irmã? Amém. Glória a Deus. Sábado vai ter tarde da bênção? Amém. Às 2 horas. Domingo tem escola bíblica dominical. Quem vai ensinar domingo é você, né? Então tá bom. E de noite temos o grande culto da família, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Você ia falar, irmã Aline? Ah, tá bom. Glória a Deus. Como você chama, moça? Oi? Milene? Glória a Deus. A Milene, ela estava ouvindo o culto lá do outro lado da rua. Mas como a palavra de Deus diz que quem convence a pessoa é o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi lá onde ela estava e visitou a sua vida e lhe trouxe aqui nesta noite, e ela quer entregar a sua vida para o Senhor. Você está provocando uma festa nos céus hoje. Imagine os anjos de Deus dando glória ao nome do Senhor, porque você decidiu aceitar Cristo como Salvador hoje. Venha aqui na frente, por favor. Venha com ela, irmã Aline.